tua palavra nesta noite, aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha trabalhar neste lugar, meu Pai, através da tua palavra que será ministrado nesta noite para a vida da tua serva, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Missionário Renato, com toda a liberdade. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu confio em Deus, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede de ministrar a sua poderosa palavra. Agradecer ao pastor dessa igreja, meu esposo, que mais uma vez confiou a mim ser o cordeiro dessa noite, né? Que o Espírito Santo de Deus possa permanecer conosco, porque eu sei que Ele já está aqui, e que seja Ele a ministrar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir. Porque o alimento é o mesmo, né? Mas cada um recebe a parte que lhe cabe. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Já vou pedindo perdão pela minha voz, que essa semana, olha, ali me pegou e eu não quis me largar. Mas o Senhor vai nos dando graça. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, uma passagem muito conhecida da igreja. Cura de uma mulher paralítica. Jesus, aleluia. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Eu gostaria de estar louvando ao Senhor, e entraremos então na mensagem, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo enfermidos, o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar.
sua voz é um gemido, não tem palavra mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde oração, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos, o Senhor, Ele está ouvindo, aleluia. Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Pois eu sei que mesmo sem palavras, Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece seu sofrer, sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Pois eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. É Deus, O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes nos encontramos assim, né, amados? Sem palavras. E hoje nós lemos a passagem dessa mulher, da cura dessa mulher que andava encurvada há 18 anos. E ela, assim como eu e você muitas vezes, aleluia. assim como eu e você muitas vezes, naquele dia, ela também estava sem palavras. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele ensinava numa das sinagogas, no dia de sábado. E o nosso Jesus, que sempre quis quebrar protocolos, quando nós vemos que sempre que Ele tinha oportunidade no sábado curar alguém, Ele fazia para que o homem entendesse que o Senhor de todas as coisas, do tempo e do dia, é Deus. E que não precisamos depender nem de homens, nem de dia, e nem de hora, nem de campanha para sermos curados, porque a cura vem do Senhor. Aleluia. Já ouvi muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que foram curadas dentro da sua casa, ouvindo uma pregação pelo rádio, ouvindo uma ministração que estava gravada há muitos anos atrás, mas que a palavra de Deus, ela é como uma carta selada, né? Ela tem endereço certo. E tem palavras que foram escritas aqui há milhares de anos, mas que aprove o Senhor que fosse endereçado para mim e para você nessa noite. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que ela estava ali na sinagoga, ouvindo a pregação do Senhor. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas até querem a cura. As pessoas às vezes até querem a vida transformada, mas se acomodam dentro do conforto da sua casa, dentro da vida que vivem, e acham que o Senhor vai romper as paredes e vai te arrancar da onde você está. E às vezes acontece, pela oração de alguém que crê e intercede, sim, o Senhor pode enviar alguém à prisão, como enviou para salvar a Pedro, que dormia, porque confiava no Senhor. Mas havia um povo orando por ele. Um povo que orava e ao mesmo tempo não cria, porque quando a menina disse que ele batia a porta, não acreditaram nela. E os anjos romperam aquela prisão através da oração daquelas pessoas. O Senhor pode fazer? Pode.
Se alguém orar, ele pode fazer? Pode. Pela oração de Abraão, Ló foi salvo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Ficarmos dentro da nossa casa escondidos, né? Muitas vezes não vai resolver os nossos problemas. Aquele que pode fazer está aqui. Graças a Deus. Não que ele não esteja lá, mas aqui os seus olhos estão nele. E às vezes em casa Glória! está na televisão, Jesus! está no telefone que tocou, está no filho que reclama de alguma coisa, está no marido que pede a janta. Aqui os seus olhos estão nele. É, Deus. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz então que essa mulher estava ali, encurvada, doente, 18 anos. E ao contrário de muitos que nós vemos na passagem bíblica, ela não estava clamando por uma cura. Ela não chamou ao Senhor, ela não fez como aquela mulher do fluxo de sangue, que se embreou no meio de uma multidão, correndo o risco de ser apedrejado, fraca, para tocar nas vestes do mestre e receber a cura. Ela estava ali, talvez silenciada pela sua dor e por todos os anos que certamente ela ia àquele lugar e que via pessoas sendo curadas, que via ministrações sobre cura e que via palavras sobre milagres, né? Porque eles liam a palavra de Deus ali. E ela estava naquele lugar encurvada como Satanás quer que nós possamos andar, né? Por isso que o salmista Davi disse: eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Quando Elias ele se escondeu ali naquela caverna, para que o Senhor o usasse, ele teve que sair dali. Davi também se escondeu na caverna por um tempo, e também teve que sair daquele lugar, para viver o que Deus tinha, né? Para a vida dele. E a palavra de Deus nos diz então que aquela mulher estava ali encurvada e o Senhor, ele se incomoda com a dor dos seus filhos, irmãos. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas nem percebem a dor que está no nosso coração. As pessoas que estão ao nosso lado, às vezes querem silenciar o nosso choro. A única vez que o Senhor silenciou o choro de alguém é porque ele tinha alegria para entregar aquela pessoa. A única vez que o Senhor disse para alguém não chore foi para aquela mulher que estava indo enterrar o seu filho. E já era viúva e não tinha mais ninguém por ela. E o Senhor disse para ela: não chore, porque ele sabia que a alegria estava ali. Ele sabia que ele tinha solução para o problema daquela mulher. Mas quando o Senhor chega, né, até a casa de Marta e Maria, quando Lázaro está naquela tumba, a palavra de Deus não nos diz que o Senhor manda que aquelas mulheres parem de chorar. A palavra de Deus diz que ele chorou. Embora ele fosse, né, ressuscitar Lázaro. Mas ele traz uma palavra para aquelas irmãs, né, que o irmão dela havia de ressuscitar. Então, quando nós vamos ao encontro do Senhor, ele jamais nos despede da mesma maneira. E às vezes ele nos dá aquilo que nós nem pedimos. Talvez há tanto tempo aquela mulher andava encurvada que nem ela mais acreditava que seria possível alcançar a sua cura. Talvez ele olhava para aquelas palavras de Jesus e ela se achava tão longe de tudo aquilo que ele dizia, tão indigna de viver tudo aquilo que ele prometia àquele povo. E ela não se atreveu a pedir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor a viu. E a palavra de Deus diz que ele a chama para perto de si. E que quando aquela mulher chega perto do Senhor, ele toca nela. E que no mesmo instante, o espírito que a aprisionava a deixou. Aleluia. E ela se endireitou e glorificava a Deus. Glória a Deus. E naquele lugar havia os tão conhecidos fariseus, né, os hipócritas. E hoje não é diferente, né, irmãos? Nem todo mundo fica feliz e satisfeito com as vitórias que o Senhor nos dá. Muitos acham que não somos dignos, não somos merecedores e que ainda não é o tempo. Há pessoas que têm
estão dentro da casa do Senhor, pregam o amor que não vivem, e quando vem o Senhor abençoando alguém, às vezes porque acabou de se converter, já começam a dizer, logo sai. Ele conseguiu o que ele queria, logo ele sai. E não se alegra, né? De ver as maravilhas do Senhor acontecendo na vida de outras pessoas. Aquilo edifica a sua fé. Aquilo alimenta o seu rancor, a sua inveja. Então eles estufaram o peito, cheios da razão. E ele falou para a multidão, né? Ele nem se alegrou de ver uma maravilha acontecendo ali. Imagina, uma mulher que todos conheciam há 18 anos, que andava encurvada, sofrendo, e vendo ela sendo liberta, ao invés de glorificar a Deus juntamente com ela, e ver que a presença do Senhor estava ali, ele foi ativar a multidão contra ela e contra Jesus. E então ele começa a admoestar a outros para que não vivessem aquilo que aquela mulher estava vivendo. Como há pessoas, irmãos, que contam um testemunho que receberam algo através de uma campanha de oração. Eu fiz uma campanha de oração pela madrugada e eu recebi algo do Senhor. E aqueles fariseus que desacreditam e que desencorajam a outros praticarem a mesma fé e receberem a mesma bênção, porque não foi deles, porque a ideia não foi deles, porque não foi ele que teve a ideia de fazer aquela campanha, porque não foi a oração dele. Há muitos assim. E infelizmente há muitos que emprestam ouvidos a essas práticas. Eu acredito que quando ele citou aquela multidão em dizer que tem outros dias para vir de seres curados, mas não sabe de quantas vezes o Senhor Jesus falava, né? O sábado é o Senhor de vocês, ou vocês são senhores do sábado? Então o Senhor Jesus chama eles de hipócrita e quem de vocês que no dia do sábado não vai lá e se desprende da manjedoura o seu boi e o seu jumento e dá água de beber? E ele comparando, né? Porque a prisão do boi e do jumento, quem colocou foi o dono. E um bom dono não vai colocar o seu animal num lugar ruim. Certamente é num lugar de descanso, num lugar seguro. E mesmo assim, ele desprende o seu animal para que ele possa beber água. E por que não o Senhor Jesus desprenderia aquela mulher das mãos de Satanás? Quem está na mão do inimigo está num lugar bom? Para desprender aquela mulher de uma prisão que não foi o Senhor quem a colocou. E muitas vezes, glória a Deus, aleluia. Eu acredito que nós, que cremos em Deus, que exercemos a fé, nós temos que ter equilíbrio. E sabemos que há coisas que são espirituais e que há coisas que são físicas. Verdade, Jesus. Mas precisamos ter os nossos olhos abertos e entender que há enfermidades que são espirituais. Que há sim maldições que foram lançadas e que se alguém não se posicionar contra aquilo e agir diferente, vai acontecer com o filho, com o neto e permanece. Mas se alguém se posiciona diferente àquela prática, ela cai por terra, porque maior é o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, irmãos, quantas famílias que o pai bebe, o filho bebe, o neto bebe, até que um dia tem um encontro com Jesus e aquela maldição cai por terra. Por quê? Porque ele decide agir diferente. Aleluia. Ele decide receber de Deus a libertação e quebrar e cair por terra. Porque o mal existe. E o mal de muitos crentes é achar que não existe. E achar que não precisa lutar. A Bíblia diz que a nossa
contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Se eles não existissem, não estaria escrito aqui. E quando eu estava estudando sobre essa palavra, sobre a cura dessa mulher, eu fui buscar na palavra de Deus se haviam outros que também haviam estado em enfermidades por espíritos malignos. E a gente começa a ler a palavra do Senhor e você começa a ver outros exemplos. Teve ali em Lucas 9:37, teve um homem que ele foi até o Senhor e que ele pediu para que o Senhor orasse pelo seu filho, porque os discípulos haviam orado e não tinham conseguido expulsar dele o espírito que fazia ele cair no fogo e na água e espumar na boca. E era um espírito maligno. E o Senhor expulsou e o jovem foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Teve também um mudo, que era um espírito maligno. E que o Senhor orou e ele foi curado. E havia um cego, que então, certamente, os discípulos já tinham visto, né? O Senhor expulsar enfermidades que eram por demônios. E havia um cego, e aí os discípulos perguntam para o Senhor: e aquele ali? Quem pecou? Ele ou os seus pais? Porque o pecado também traz enfermidade. Porque se não trouxesse, no momento em que os discípulos perguntaram isso ao Senhor, ele teria dito: não tem enfermidade por pecado. Mas o Senhor falou: nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas foi para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Aleluia a Deus. Então, assim, enfermidades que vêm na nossa vida, para que a glória do Senhor se manifeste através da cura que Ele vai fazer em nós. E também há enfermidades que nós vamos morrer, vamos chegar no céu sem ela, mas vamos partir da terra com ela. Porque se não fosse assim, aquele leproso, o Lázaro, que foi para o seio de Abraão, teria sido curado antes de morrer. E precisamos ter esse discernimento, pedir ao Senhor esse discernimento e entender da onde está vindo as enfermidades que muitas vezes entram na nossa vida e saber como combatê-las, ou como Paulo, aceitá-las, né? Porque ele disse para o Senhor: tira esse espinho da minha carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta. E bastou mesmo. Glória a Deus. Porque ele não precisava de cura. Porque a maior cura já havia sido feita no espírito dele. Porque é com o nosso espírito que o Senhor, é com a nossa alma, o espírito é dele. É com a nossa alma que ele está preocupado. É, Jesus, aleluia. Mas antes estar no céu, né? Sem um olho, sem uma mão, sem uma perna, do que ir para o inferno com o corpo completo. E quando nós olhamos para a vida, né, dessa mulher, não havia um dia determinado para que a cura dela acontecesse. Mas o Senhor está pronto a nos curar, a nos restaurar e a nos transformar todos os dias. Mas se ela não estivesse na sinagoga naquele dia, o Senhor não teria ido até a casa dela para curá-la. Todas as vezes que o Senhor foi até a casa de alguém para curá-la, foi a convite. Assim foi com a sogra de Pedro. Assim foi com a menina que estava morta. E ela dormia, né? Uma forma bonita de estar escrito na Bíblia, mas ela estava morta, né? E quando o Senhor orou, ela ressuscitou. Assim foi com Lázaro, mandaram chamar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Buscar nele aquilo que nós necessitamos. A cura que nós necessitamos está no Senhor. E essa mulher, irmãos, 18 anos. Não foram 18 dias, não foram 18 horas
e não foram 18 meses que ela estava com essa enfermidade, com um espírito imundo dentro da sinagoga. Por isso que a igreja, os líderes e nós mesmos precisamos pedir ao Senhor discernimento espiritual. Glória a Deus. Eu creio. Porque há muitos doentes. E muitas dessas enfermidades não são físicas. É verdade, meu Deus. E o Senhor confiou a nós, né? Orarmos e repreendermos esse mal. Mas muitas vezes as pessoas não veem mais. Não pedem mais isso para o Senhor. As pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas. Com tantas coisas que... A Bíblia diz que quando o Espírito Santo, ele distribui os dons, não é para mim. Não é porque eu quero. É de acordo com a necessidade da igreja. Mas muitas vezes estamos buscando dons espirituais para a nossa necessidade. Porque eu quero ser usado na cura. Porque eu quero ser usado na palavra. E muitas vezes quando vamos orar e pedir os dons espirituais a Deus, nós estamos preocupados com o que a igreja necessita. Com o discernimento espiritual. E muitas vezes temos nos alimentado de bolota de porco, tendo um manjar do céu preparado para nós. E as pessoas estão se satisfazendo com as bolotas de porco, porque não querem voltar para a casa do Pai, porque não querem estar debaixo da regra da casa do Pai, preferem as bolotas de porcos. E às vezes aqueles que estão na casa do Pai não se preocupam com aqueles que estão comendo as bolotas de porco. E aqueles que estão, quando resolvem vir, ao invés de nos alegrarmos, fazemos como esses aqui. Agimos como hipócritas. E criticamos, e murmuramos. E se tivéssemos o poder, expulsaríamos. É verdade. E se olhássemos para nós mesmos? E se o Senhor nos julgasse como nós julgamos os outros? Será que estaríamos aprovados diante dele? Aleluia. Será que seríamos aceitos no banquete dele? Quando, no decorrer desse capítulo 13 de Lucas, logo após falar sobre a cura dessa mulher paralítica, o Senhor continua, a passagem continua falando sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. E diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem plantou e que cresceu uma grande árvore e que os pássaros fizeram ninho. Porque há necessidade do trabalhar. Se você pegar o grão de mostarda e você deixar dentro da tua bolsa, toda a vida ele vai ser um grão de mostarda. Ele nunca será uma árvore. É verdade. Ele sempre será um grão. É como a palavra de Deus. Se você ouve e você não semeia na vida de ninguém, ela nunca será uma semente. Ela será somente uma palavra. Aleluia. E o que faz germinar e crescer é o fato de que esse grão, ele foi plantado. Glória a Deus. Aleluia. Assim como a palavra de Deus, Que às vezes você planta um versículo. Às vezes uma palavra simples. E você acha que aquilo ali não vai ter efeito algum. E quando pensa que não, tu encontra uma árvore frondosa. Um servo preparado do Senhor. Aleluia. Alguém que acolheu para si aquela semente que você plantou e que deixou germinar e que tem dado fruto. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Porque a boa árvore
ela tem boa semente. E a boa semente, ela gera uma boa árvore. E essa terá bons frutos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o reino de Deus, irmãos, necessita de semeadores. Nessa parábola, ele fala do grão de mostarda e do fermento, que também é pequenininho, né? A sementezinha ali do fermento é bem pequenininho. E quando você coloca na massa do pão, tá bem pequenininha. A minha sogra que é boa de fazer pão, eu não tenho muito esse talento, não. Mas aí você pega aquela massa pequenininha e coloca o grão de fermento, que se você for comparar a quantidade de farinha e de outros ingredientes com a quantidade do fermento que você coloca, é mínimo. E aí aquele pão ele cresce. Porque alguém plantou o fermento ali. Alguém plantou para que crescesse. Com o intuito de que crescesse, de que desse fruto. E a palavra de Deus, ela tem que ser semeada com esse intuito, de que cresça e de que dê fruto. Não pode ser simplesmente jogada ao vento, falando porque tem obrigação de falar. Não adianta você dar a paz do Senhor porque você é obrigado a dar a paz do Senhor para alguém. Distribua a paz de Deus, porque tem muito coração, irmão, que necessita de paz nos dias de hoje. Existem muitos que andam encurvados, precisando de uma palavra que saia da minha e da tua boca, porque o Senhor Jesus não está andando mais na terra. Ele deixou eu e você. E ele falou para os discípulos que fariam obras maiores do que ele fez. Porque o poder de Deus, ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. A palavra, ela não mudou. Ela ainda é a mesma. Ele ainda cura, ele ainda restaura, ele ainda transforma. Mas como foi cantado aqui nessa noite, o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? As almas que no mundo vão chorando. Quem quer ir? Lá em Isaías diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a isso? Glória a Deus, aleluia. Que nós não venhamos nos comportar como esses fariseus, irmãos, que querem barrar o ministério de outras pessoas, dizendo que não pode isso, não pode aquilo. Porque o Espírito Santo, onde há o Espírito Santo, há liberdade. Não libertinagem, liberdade. Para curar e para ser curado. Para restaurar e para ser restaurado. Saímos da nossa casa com a certeza de que não vamos a um lugar qualquer. Que não vamos encontrar a qualquer pessoa. Mas que o noivo está à nossa espera. E que o nosso encontro é com Ele. E que Ele tem algo a nos dizer todos os dias. E que o nosso coração precisa estar aberto. E pronto. Para que Ele dê o crescimento. Porque nós planta. Mas quem dá o crescimento é Deus. Obrigado, Jesus. Mas se o portão do jardim estiver fechado, aquele que tem o estrume, aquele que tem o fertilizante não pode entrar. Então a planta morre. Que nós possamos manter o portão do nosso jardim, que é o nosso coração, que tem muita semente aqui dentro. Todos os dias que nós viemos à casa do Senhor, ou que ouvimos um louvor, ou que ouvimos uma pregação pela internet, porque precisamos usar a nosso favor a tecnologia hoje. Tem gente que repudia. Temos que usar a nosso favor. E que essas sementes, quem vai dar o crescimento é o Senhor. Mas se o teu coração não estiver aberto, para que Ele possa trabalhar e derramar em você o Espírito Santo, a semente vai morrer. Aleluia. Porque tem palavras, irmãos, que nós ouvimos e que no momento em que ouvimos, alegra o nosso coração, mas não damos liberdade para que Deus trabalhe naquela semente e ela morre. E às vezes recebemos uma palavra de cura, de transformação, de vitória. Alguém vem e profetiza e você sai daqui de pó.
Senhor tem lançado na tua vida, elas venham morrer. Dá liberdade para que o Espírito Santo ele regue ela todos os dias no teu coração e que elas cresçam e que elas venham dar fruto. Porque para que serve o fruto? Para alimento. Para o dia que você estiver fraco, você tem alimento para ficar forte. Verdade, Jesus. E o nosso alimento espiritual vem de Deus. Glória a Deus. Para que não sejamos como aquelas noivas que deixaram faltar o azeite. Glória a Deus. E que quando se atentaram que precisava do azeite, e foram então se lembrar que precisavam comprar, saíram e quando voltaram não havia mais tempo. Não é mais tempo de coxar entre dois pensamentos, irmãos. O Senhor pode vir para mim e para você agora. Verdade. Você pode estar me vendo aqui hoje e amanhã está violando o meu corpo. E a minha alma estará com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não sabemos. Precisamos estar pronto. Porque a candeia serve para quê? Para iluminar o caminho. Para que você nunca se encontre perdido. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade. Aquilo que eu não consegui externar, irmãos. Que o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração. Eu agradeço a minha oportunidade porque as horas já se foram. E em nome de Jesus.